Olá, eu sou a Júnia Lemos do canal História com Júnia Lemos e hoje eu quero conversar com vocês sobre Dom Pedro I. Mas antes de eu começar, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, curta os vídeos, deixe um comentário, clique lá no sininho, para receber as atualizações. É importante para que o canal possa crescer. Vem comigo, vamos falar sobre Dom Pedro I. E o que eu estou usando para falar sobre Dom Pedro I? Vou mostrar para vocês. Esse livro aqui do Paulo Rezzutti, tá? Eu vou deixar o link do canal dele para vocês, tá? Ele tem um canal no YouTube, Dona Leopoldina. Esse livro dele também, né? Dom Pedro, ó, A História Não Contada. Eu amo esses livros, tá, gente? E um que eu gosto demais, que eu tô usando, que é esse aqui, ó. Esse, para quem gosta de fofoca real, o Pedro Renaud falava muito, né, que as minhas aulas pareciam aulas que eu tinha sempre uma fofoca, parecia revista Caras. Esse aqui, para quem gosta das fofocas, é o melhor, né? É o A Carne e o Sangue, da Mary Del Priore. Isso aqui é fofoca pura, né? As cartas, é o triângulo amoroso de Dom Pedro e com a Domitila e a princesa Leopoldina, aquela confusão toda, tá? Então eu tô usando esses três livros. Se vocês tiverem dúvida do que eu tô falando, a minha base historiográfica tá nesses livros, tá bom? Então vamos lá. Dom Pedro I era filho de Carlota Joaquina com Dom João VI. Tá? Esse casamento dos dois não é um casamento de amor. Aliás, casamento nessa época não era um casamento feito por amor, né? Era um casamento de negócios. A Carlota Joaquina nunca foi uma mulher que respeitou muito Dom João, né? Havia vários atritos políticos, né? A questão mesmo, até mesmo a questão sexual, ela tinha vários amantes. Inclusive os republicanos vão aproveitar disso, do fato dela ter vários amantes, para criar uma intriga aí, né? Eles jogaram no ar aí a ideia de que Dom Pedro I não seria filho de Dom João VI, que possivelmente ele seria filho de alguma amante. Não há de alguma amante com a dona Carlota Joaquina, mas não existe como comprovar isso. Os republicanos lançaram várias histórias, vários boatos para tentar difamar a família de Bragança pós-golpe da proclamação da República. Dom Pedro nasceu em 1792 e morreu em 1834. Veio para o Brasil com 9 anos de idade, junto com toda a família, né? Nós vamos ver que Portugal estava sendo invadida pelas tropas de Napoleão Bonaparte, e aí a corte foge para o Brasil, né? Foge aí desse bloqueio continental que vocês já estudaram, né? E vem todo mundo para cá, e Dom Pedro então chega no Brasil com 9 anos. Chegando aqui no Brasil, nós vamos ver que Dom Pedro ele vai ser criado com os escravos, tá? Usava roupas de algodão, ele não era um rei, um príncipe, um herdeiro que ficava nas sedas e cetim, nem nada. Era uma pessoa simples, né? De hábitos simples. Amava muito o pai, odiava a mãe, só chamava a mãe de vadia, por esses amantes que ela tinha e tudo mais. Como eu já falei para vocês, ele vivia muito com os escravos e dessa forma ele aprende a andar de cavalo com os escravos, né? E uma coisa muito perigosa para a época, porque ele era o herdeiro do trono e ele caiu de cavalo várias vezes, né? Tem historiador que acha que a epilepsia que ele tinha, ela foi agravada até por esses tombos, né? De cavalo que ele tomou. Não sei se vocês sabem, mas ele tinha epilepsia congênita. Aos 16 anos de idade, Dom Pedro já tinha tido 6 crises de epilepsia. Uma coisa que ele odiava era o ritual de beijamão, né? Que eles vêm beijamão do nobre, aquela coisa toda. Por quê? Né? Tinha que ficar em pé e ele já chegou a passar mal um desses rituais, né? Ele chegou a ter um ataque epilético nesse ritual. Não era nem feio nem bonito, né? Tinha um corpo esculpido por músculos, né? Eles falam que ele tinha um corpo bem feito, aproximadamente 1,60 m, a gente tem que ver que é mais ou menos esse o padrão de altura da época. Tinha o corpo bronzeado, né, que ele andava muito sem camisa, fazia muito exercício físico, aquela coisa ao sol. Ainda nessa questão aí de ser criado com o povo, ele tocava violão. Por que eu quis destacar isso? Ele era bom marceneiro, bom ferreiro e tocava violão. Por quê? Por que eu quis questão de frisar isso? Isso era coisa de pessoa simples, coisas de escravo. O violão era um instrumento de pessoas simples e ele era chegado nessas coisas e tocava violão bem,
tá? Tocava outros instrumentos também, mas ele tinha preferência pelo violão. Ele teve a educação delegada para outros, né? Uma aia chamada Maria Genoveva e um frei chamado Antônio Ferreira, né? Foram os que deram uma educação para ele. Com eles ele aprendeu matemática, economia, francês, aprendeu latim muito pouco, né? Ele sabia pouco latim, lógica, política, então ele teve uma certa educação. Claro que nada chegava aos pés daquela que seria a esposa dele, né, da Dona Leopoldina. A educação da Dona Leopoldina era refinada, ela era uma herdeira dos Habsburgos, então ela era extremamente culta. Dom Pedro era hiperativo, impulsivo, impetuoso e temperamental, tá? Isso tudo junto, uma bomba, né? Ele amava e odiava, assim, em questão de minutos. Ele tinha, né, aquela coisa. Muitos historiadores têm uma simpatia pelo Dom Pedro, porque ele era gente como a gente. Ele não escondia seus sentimentos como a maioria dos outros monarcas, né? Ele deixava todos os seus sentimentos à flor da pele. E falando da flor da pele, vamos ver aí que foi um homem de muitas amantes também, né? Ao todo aí aproxima-se 20 amantes e uma dúzia e meia de filhos que ele registrou e reconheceu a todos. A primeira amante de Dom Pedro, nós vamos falar, é uma dançarina, uma atriz, jovem dançarina e atriz francesa chamada Noémie Thierry, né? Ele tinha 16 anos de idade quando ele tem um caso com ela. E ela vai engravidar, eles vão tentar fazer um casamento escondido, fugir para casar, a família dele vai descobrir e vai dar uma grana para ela não casar com ele, né? Dar uma grana boa para ela e ela vai embora pro Recife e vai ter o filho lá, né? Os historiadores falam que o menino morreu um ano mais ou menos, né, depois do nascimento. Existem lendas por aí que falam que essa criança não morreu, né? Que essa criança, ela trocou o nome do menino, né, para Francisco da Costa Matoso, para que a família de Dom Pedro não viesse matar o menino. Isso não se sabe se isso é verdade. O que os historiadores trabalham é que o menino, né, filho do Dom Pedro com essa atriz, morreu aí um ano após o nascimento. Dom Pedro também vai ter um caso com uma freira no arquipélago de Açores. Essa aí é polêmica, né? Ele vai se casar aos 18 anos com Dona Leopoldina, né, uma importante herdeira dos Habsburgo, filha do Francisco I da Áustria, figura extremamente culta, como eu já falei. A Dona Leopoldina se apaixonou por Dom Pedro I imediatamente após ver a imagem dele, né? É levado um quadro dele, com a imagem dele, para ela na Áustria. Apaixonou, tá? Foi amor e ela se casou amando Dom Pedro I. A relação da Dona Leopoldina com Dom Pedro I ela é conturbada, ele teve várias amantes, ela o amou demais, né? E no final ela morre aí, jovem ainda, com 29 anos de idade, de febre tifoide, né? A febre tifoide não é tifo, é diferente, né? Tá? A febre tifoide é de alimentos não lavados direito, esse tipo de coisa. Ela morre de febre tifoide e também, na morte dela, nós vamos ver aí, que antes da morte ela teve aí depressão, né? Depressão muito pelo que ela sentia por Dom Pedro, né? E não era retribuído. Ele até teve um carinho grande, chegou até próximo de amor nos primeiros anos de casamento. Logo depois vai esfriar, ele conhece a Domitila, que nós vamos falar mais pra frente, e aí essa relação deles esfria, ela continua sentindo aquele amor intenso. O que acontece? Entra em depressão, tem problemas com o parto do último filho, ela acaba morrendo, né, de febre tifoide. Durante o casamento de Dom Pedro com a Dona Leopoldina, nós vamos ver aí que ele vai ter uma amante, né, que é a Dona Domitila Castro e Melo, né, a Marquesa de Santos. Ele tinha 25 anos e ela tinha 25 anos e ele 24 quando eles se conhecem, né. Ela foi paixão, né? A Domitila não era uma mulher bonita, se vocês pesquisarem aí, ela era uma mulher, né, já tinha tido 3 filhos, né, tinha tomado uma facada do marido, né, tinha um rosto fino, ela não era bonita, mas ela era uma mulher com um apelo sexual muito grande, né? Para aquela época, ela tinha habilidade com o pompoarismo, e isso, né, que é o que? Mexe o abdômen, né, contrai o abdômen, aumentando a satisfação sexual do homem e dela também, né? Então isso fez com que ele se apaixonasse pela Domitila. Dom Pedro e Domitila tiveram um caso que durou 7 anos, mas isso não impediu Dom Pedro de trair a Domitila com a própria irmã dela, né?
Dom Pedro trai a Domitila com a irmã chamada Maria Benedita. Pra vocês terem ideia, ele tinha um túnelzinho que o levava até a casa da Maria Benedita, né? Por quê? Ele tinha que sair escondido, porque ele tinha que esconder da Domitila e tinha que esconder da esposa dele, né? Então ele tinha uma passagem secreta. Essa irmã da Domitila, inclusive, vai engravidar de Dom Pedro também, tá? E a Domitila quase a matou, tá? Ela contratou alguém para tirar na carruagem que a irmã estava. Depois da morte da dona Leopoldina, Dom Pedro vai precisar se casar, né? E ele vai mandar buscar uma pretendente para ele fora do Brasil. Mas aí é que tá. Ele vai ser recusado 16 vezes. Por quê? Por causa das várias amantes que ele teve, pela forma agressiva de tratar a dona Leopoldina, né, com desprezo, palavras, esse tipo de coisa. Lembre-se, não há comprovação de que ele agrediu ela fisicamente. Eu não duvido, mas não há comprovação, tá? Então, assim, essa questão, né, de uma relação, de ter mantido uma relação tumultuada com a dona Leopoldina, levando até a depressão profunda, isso chegou na Europa, dificultando para ele achar uma esposa do jeito que ele queria, porque ele queria uma mulher jovem, bonita, inteligente e de sobrenome. Então foi difícil achar. Achou-se a Maria Amélia Augusta Napoleônica, né? Ela era neta torta aí de Napoleão Bonaparte. Vou explicar por que o torta. O pai dela era filho adotivo de Napoleão Bonaparte. Ela foi uma das únicas que aceitou a proposta, que estava dentro do que Dom Pedro queria, e aceitou a proposta de casamento. E quando Dom Pedro se casa com a dona Amélia, ela tinha 17 anos e ele 30 anos de idade, tá? Dom Pedro vai abdicar o trono para o filho dele, vocês já estudaram isso nos livros de história, né? Para o Dom Pedro II, então com 4 para 5 anos de idade, nós vamos ver que ele vai abdicar. E por que ele abdica, né? Ele vai estar passando, o Brasil vai estar passando por uma série de crises, ele está sendo acusado de uma série de confusões, né? Confederação do Equador, nós não vamos entrar aqui nesses problemas todos, não. Acusado de assassinar o Líbero Badaró e tudo mais. A imprensa vai tratar mal Dom Pedro, ele está vendo que ele está para perder o trono aqui. Portugal, por sua vez, o pai dele havia morrido, o trono estava sob controle da filha de Dom Pedro, né, que ainda era uma menina muito novinha. E o irmão dele está ameaçando dar um golpe em Portugal e tomar o trono de Portugal também. Então o que Dom Pedro faz? Ele vê que praticamente aqui ele já está perdendo, ele abdica para o menino, para o filho dele, e parte para Portugal para tentar restaurar, para tentar colocar em Portugal uma monarquia constitucionalista. Para o português, ele é visto como herói por isso. E é por isso que Dom Pedro pediu para que o coração dele ficasse em Portugal. O coração dele é preservado até hoje na cidade do Porto, tá? Tem uma troca de líquido de 10 em 10 anos, um recipiente de vidro com formol é trocado de 10 em 10 anos para conservar o coração. E não pense vocês que o coração dele tá assim para qualquer um ver, não. É trancado a 7 chaves, tá bom? Os restos mortais de Dom Pedro, eles estão no Ipiranga, em São Paulo, né, no monumento que tem em São Paulo. Então eles estão lá, né, sepultados lá, tá? E aquilo que eu falei para vocês, né, foi feita uma exumação do corpo de Dom Pedro, né, da dona Leopoldina, da dona Amélia e tudo mais. O que se sabe hoje é comprovado através desses exames. Então esses boatos de que ele teria a morte dela, da dona Leopoldina, seria em decorrência de surra, isso já foi abolido, né, e várias outras coisas mais aí que os republicanos criaram. Então é isso, vamos terminando por aqui com essa aula rapidinha sobre Dom Pedro I, e eu vou pedir agora para vocês se inscreverem, deixar em comentário, compartilhar o vídeo, curtir. Vou deixar os livros também, o nome dos livros, tá? Que eu tenho, que eu li, né, que são vários, tá? Para vocês na descrição, assim como links legais aí, de youtubers que falam sobre a dinastia de Bragança e tudo mais, tá bom? Então eu volto em outro momento com uma outra história. Obrigada!